Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando o 4º módulo, Mudança de Vida, Combatendo a Depressão, com o tema Desertos. Lugar seco é considerado de difícil habitação devido à produção de pouca água, clima e vegetação. O deserto é um lugar complicado de estar, mas de vez em quando é inevitável passar por ele. Na Bíblia encontramos desertos. Neste propósito de 5 dias, vamos falar sobre alguns deles e como eles podem nos ajudar a vencer os momentos áridos da nossa vida. Antes de iniciarmos, vamos apresentar ao Senhor esta oportunidade de estarmos aqui falando sobre depressão. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos em Sua santa presença, Pai, celebrando mais um encontro. Mudança de Vida, Combatendo a Depressão, módulo 4, Desertos. Eu creio que no dia de hoje teremos um novo encontro com o Senhor através da palavra que está sendo concedida. Em nome de Jesus, que nos conduza para o alvo, para que sejamos abençoados através de sabedoria e livramentos das enfermidades. Mais uma vez agradeço, meu Pai, e que Jesus esteja conosco até o final. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, estamos no 4º módulo, Desertos. Temos hoje 5 versículos para meditarmos. E no dia de hoje eu trago um tema. Vamos falar sobre José. José era somente um menino quando tudo isso aconteceu. Preferido de seu pai Jacó, filho de Raquel, seu deserto foi de sofrimento, mas também de amadurecimento. José foi jogado no poço fundo sem água e vendido pelos seus irmãos, que estavam cegos de tanta inveja. Existem desertos que são proporcionados pelos nossos próximos, muitas vezes por aqueles que vivem dentro da nossa própria casa. O deserto da mágoa, do abuso, da traição, da decepção. José era o caçula, e aqueles que deveriam estar cuidando dele, como seus irmãos mais velhos, tinham no seu coração um desejo de matá-lo. O sofrimento de José foi provocado pela maldade dos outros. Ele foi vendido para os ismaelitas, também chamados midianitas, que venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Depois, a famosa história que nós já conhecemos começou a se desenrolar. A mulher de Potifar caluniou José e ele foi parar na prisão. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. José interpretou os sonhos e depois teve a oportunidade de interpretar os sonhos de Faraó. E assim, uma nova história começou em sua vida. A vitória e a libertação de José podem até ter demorado para chegar, mas Deus faz tudo na hora certa, saiba disso. O deserto pode ter sido doloroso, mas resultou em bênçãos. José encontrou os seus familiares e, ao invés de lembrar do poço, resolveu olhar para o propósito de Deus. O deserto pode estar dolorido e até parecer que tudo é muito injusto. Mas o nosso Deus está cuidando de nós. Deus escuta o nosso clamor e faz a sua vontade ser concretizada nas nossas vidas,
quando nos colocamos à sua disposição. José fez o seu melhor como servo, na prisão como governador e como irmão. José entendeu o mover de Deus na sua vida. E aquele menino que antes estava em um poço sem água, passou a ser uma das maiores autoridades do Egito. Deus agiu em seu favor. Deus agiu em favor de José. Ele não apenas passou pelo deserto, mas agora estava governando sobre ele. Tempos difíceis, né, meu irmão, minha irmã? Eu imagino porque eu também passei e ainda estou no deserto do Senhor. Mas o bom dessa história é que Ele está conosco e Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Como não se alegrar ao nosso Deus vivo, justo e fiel? Olha, no livro de Gênesis, capítulo 37, dos versículos 19 a 28, a Bíblia nos diz que: E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: Um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben ouviu isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também disse-lhe Rúben: Não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna, que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e, tomando, o lançaram na cisterna, vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Que história tremenda! E dentro das nossas realidades em pleno século XXI, ainda nos deparamos com situações dessas, né? Vira e mexe, a mídia sempre divulga algo no que diz respeito sobre pais que vendem os filhos, filhos que acabam cometendo algum tipo de delito para se auto-beneficiarem. Sempre nos deparamos com algo desta natureza. Mas se repararmos bem dentro deste quarto módulo falando sobre desertos, embora José fosse tratado com crueldade pelos seus irmãos e vendido como escravo, Deus serviu-se dessas más ações do homem para realizar a sua vontade na vida de José. Você se recorda que no início do texto nós falamos que algumas situações nos levam ao deserto, não porque nós viemos a procurar
ou porque foi alguma atitude nossa, mas que as circunstâncias ao nosso redor corroboraram para que nós entrássemos dentro deste deserto. Mas a linda história começa sabendo que Deus serviu desta situação má para realizar um grande plano divino na vida de José. E como isso funciona na nossa vida? Olha, é por isso que nós estamos aqui. Preste atenção, nós estamos aqui justamente para isso. Para lhe mostrar como a palavra de Deus nos direciona a vencer. Preste atenção, Deus humilha seu povo antes de exaltá-lo. Ele o mata para trazê-lo à vida novamente. Devasta-o antes de honrá-lo. Abate-o para recuperá-lo. Os métodos de Deus mostram os mais elevados trabalhos artísticos e sabedoria. Nós não conseguimos entender de que forma episódios como este de José se encaixam no projeto divino até vermos seu plano completo. Quando estão acontecendo, esses eventos não podem ser compreendidos, a não ser pela fé. E eu digo, pela fé, nós somos mais do que vencedores. Da mesma forma, a fé no Filho de Deus me confortará quando eu deixar essa terra. Mesmo assim, meu corpo será enterrado no solo e comido por vermes. Ele apodrecerá e se decomporá. Jó 17, versículo 14. Eu não vejo o plano de Deus para mim quando olho para a morte. Porém, ele prometeu que eu voltarei a viver. Cristo disse, porque eu vivo, vocês também viverão. João 14, versículo 19. Mas como eu viverei? Fazemos essa pergunta e temos a resposta. Eu viverei na vida eterna, em um corpo que é mais radiante e mais bonito do que o sol. Ainda não posso ver ou sentir qualquer dessas coisas. Contudo, creio nelas e posso tolerar a pequena demora. A vida eterna já está preparada, como diz Paulo. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus faz tudo em secreto, tudo em segredo. E nós precisamos ser pacientes enquanto Ele oculta suas intenções de nós. Jacó e José não puderam ver o prêmio futuro, mas com a venda de José para os ismaelitas, o futuro estava sendo preparado. Deus vê tudo como se tudo já tivesse acontecido. Tudo o que Ele quer que aconteça, certamente e com certeza acontecerá. Não adianta você acelerar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não adianta, não tem como. Como eu disse aqui no início desta leitura, os desertos são inúmeros, tais como da mágoa, do abuso, da traição, da decepção. O sofrimento no qual José passou foi provocado pela maldade dos outros. Existem vários tipos de sofrimento, mas todos eles, Deus tem planos para reverter e te fortalecer para que você, nesta linda história de amor, saia vitorioso. Deus não vai fazer com que você saia derrotado. Isso eu tenho plena certeza. Deus não faz planos para que saiamos de forma
derrotada. Olha, no livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 21 a 23, a palavra diz: o Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às suas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha, eu destaco aqui, para este dia, o versículo 21. O Senhor estava com José. O Senhor não estava numa roda de samba, num bate-papo, numa fofoca, não estava dançando numa rave, ou não estava no mar jogando pétalas de rosa. Não. O Senhor estava com José. E o Senhor está conosco aqui neste exato momento. 4 vezes dentro do capítulo 39, que é este capítulo, nós somente destacamos os versículos 21 a 23, está escrito que o Senhor estava com José. Eu trago aqui, tá? Os versículos 2, 3, 21 e 23. Porque José honrava a Deus. Deus honrava ele. Aqueles que temem a Deus e o reconhecem em todos os seus caminhos, têm a promessa de que Deus dirigirá todos os seus passos. Todos os passos. Olha, José tinha sido paparicado por seu pai, vendido ao cativeiro pelos seus irmãos, comprado por Potifar e, enfim, promovido à gerência de toda a casa de Potifar. Estava fazendo um excelente trabalho. Aí foi injustamente acusado de estupro e jogado na prisão. Mas o destaque de tudo isso, o Senhor estava com ele. O Senhor estava com José. O Senhor está conosco. Bem à maneira de José, ele foi tão diligente e esforçado que logo já estava administrando o lugar. Eis que entram em cena o copeiro e o padeiro. Eles vinham trabalhando para o faraó, mas agora estavam presos. Olha só, hein? Olha só a dinâmica deste grande propósito de Deus. Deus não falha. Eles vinham trabalhando para o faraó, mas agora estavam presos. José os viu um dia e disse, essencialmente, ei, gente, por que estão assim tristes? Por que essas caras? Era uma coisa espantosa para uma pessoa dizer a outras pessoas nas masmorras. Mas José tinha esse jeito alegre. Estava sempre pensando nos outros. Então o copeiro e o padeiro falaram a José a respeito dos sonhos que tiveram. José lhes disse, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. O copeiro foi o primeiro a expor o seu sonho a José. Aí José lhe disse, dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me. Preste atenção, e tire-me desta prisão. Mais 2 anos se passaram antes que o copeiro se lembrasse de José. Já lhe pareceu algumas vezes que você estivesse correndo atrás do vento?
sem ir a lugar nenhum? Facilmente José podia ter se sentido assim, mas não lemos que ele tenha reclamado, nem por um instante. A vida de José serve de lembrete de que tudo pelo que passamos é preparação para alguma outra coisa que o Senhor tem para nós. Deus tem preparado cada um de nós para alguma coisa. Deus não faz trabalho em vão. Não faz. Eu nunca vi, eu estou aqui à frente há 5 anos, eu não vi uma falha divina. Não vi. Porque assim no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 39 a 42, a Bíblia nos diz que, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Olha o desenrolar da história. José foi um homem de coragem. Sua coragem fica evidente no momento em que aceita administrar um grande projeto para o faraó. Ele não estava em uma universidade antes do convite. Ele estava numa prisão. Ele não tinha muitos méritos em si para a vaga. Mas ele sabia que a sua força e sucesso estava em Deus. O mesmo Deus que os abençoou na administração da casa de Potifar, na administração dos presos, agora seria com ele no palácio do faraó. Por isso aceitou o maior desafio de seus dias: prevenir a terra para enfrentar 7 anos de fome. Olha, meu irmão, minha irmã, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante as demais. Se você não tiver a coragem para lutar contra a depressão, você não consegue vencer. Uma recusa de aceitar um laudo médico. Você não tem coragem. Se o médico disser para você: olha, você vai estar com depressão até seu último dia, e se você der amém, você está assinando a sua derrota. Deus nos concede autoridade para repreender coisas que não nos agradam, sobretudo o que é contrário à Bíblia. Precisamos ter coragem para mudar tudo. Precisamos ter coragem para dar não às coisas. Tem pessoas que preferem sofrer para agradar ao próximo ao invés de dar um não. Quando você está no meio de uma angústia, de um sofrimento, que você consegue dar um passo para sair daquela situação ali, mas você olha para trás ou você se apega às velhas heranças, você cai de vez. Você se arruína de tal forma que não consegue olhar para as coisas boas, mesmo diante das lutas, das incansáveis lutas que todos nós passamos.
Olha, em Gênesis, capítulo 45, versículo 8, a Bíblia nos diz: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José experimentou contínuas injustiças desde a sua mocidade. Olha só, hein? Desde a sua mocidade. E você está passando por um probleminha agora e faz dela um grande maremoto, um grande tsunami. Mas foi só quando chegou à posição de primeiro-ministro do faraó que José entendeu o esquema divino. Com certeza, José afirmou a seus irmãos: foi Deus que me colocou aqui. A narrativa bíblica não se limita a José. Quando se trata de demonstrar quanto nós humanos não entendemos dos projetos do Senhor, ela também nos revela o drama espiritual do profeta Oséias, os desapontamentos de Samuel, os altos e baixos do apóstolo Paulo. Ainda hoje o Senhor constrói sonhos em nosso coração, sonhos que nem sempre entendemos, que muitas vezes parecem pesadelos. Não existe receita definitiva para, de antemão, declarar quando um projeto que parece espiritualmente saudável brotou apenas da nossa ansiedade, do nosso orgulho ou do nosso medo. O Senhor somente dá a palavra final quando Ele decide que chegou o tempo certo. Você, quando toma a atitude de dar um ponto final, você está assumindo uma grande responsabilidade, que sempre somente acontece no contexto da sua soberania e também sempre no contexto do seu imenso valor. Olha, é Deus que governa a nossa vida. Não há um outro deusinho aí feito de barro, ou feito de papel, ou feito de laços, ou sentado numa almofada. É Deus. E quanto mais você luta contra as vontades do Senhor, mais você se afunda. Mais você se afunda. Não queira saber o que o Senhor tem reservado para a sua vida, mas basta confiar nele. Coragem! Não tenham medo, mas tenham coragem! E chegamos ao último versículo, o livro de Salmos, capítulo 37, dos versículos 18 a 19, a palavra diz: o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Olha, essa é a única certeza que eu mais tenho na vida. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece tudo. Tudo ao nosso respeito. O Senhor Ele não nos engana. Eu falo aqui de todo o meu coração. Eu, por diversas vezes, pensei em desistir da obra. As lutas foram tantas. Até limitação do tempo e horário para gravações teve dentro da minha vida
diante da obra de Deus. Ou eu tinha que levantar cedo demais, ou esperar todos dormirem. Mas o Senhor nunca me desamparou, porque Ele disse: estou operando na sua vida. Enquanto você tiver esses altos e baixos, assim como Paulo teve, os reversos dele, a gente vai aprendendo aqui, porque nenhum de nós nascemos sabendo, ou até mesmo fomos capacitados no primeiro dia de nosso nascimento. Mas o Senhor nunca me desamparou. Nunca. E quando eu descanso nele, quando eu me entrego de corpo e alma, eu vejo a mão dele operando. Mas nós falhamos. Assim como muitos da Bíblia falharam, eu também falho. Mas agora Deus está dizendo: coragem! Deus está falando conosco. Coragem! Quer ver uma situação aqui importante nos dias de hoje? Quantos de nós pensamos assim: mas e se eu perder o emprego? Não é verdade? Esse é um dos temas que mais levam pessoas à depressão, empregabilidade. Esse é um receio que a maioria de nós tem. Afinal, temos contas para pagar, famílias para cuidar, plano de saúde, aluguéis, prestações. Mas não vejo nenhuma contradição desse risco com tudo que falamos até agora. Falamos da vida de José. Ao contrário, quando falamos em trabalhar como se fosse para o Senhor, fica claro que somos incentivados a ser os melhores profissionais que pudermos ser. E isso por si só já diminui as chances de uma eventual demissão. Todo mundo pensa nisso, né? Eu também pensava nisso. Mas ainda assim, isso pode acontecer. Seja pelo momento do mercado, por consequências de decisões da empresa, até mesmo pela perseguição, pela inveja, como os irmãos de José, por novas tecnologias que surgiram, ou simplesmente por uma reestruturação. Mas quando Jesus nos ensina, busque em primeiro lugar as coisas de Deus e todas as outras coisas serão acrescidas. Ele está nos lembrando que o nosso sustento não vem apenas do esforço das nossas mãos, e nem dos nossos patrões. Quem provê o que precisamos é o Senhor, assim como José teve na sua vida. O Senhor estava com José. O Senhor nunca o abandonou. Quem nos criou sabe as nossas necessidades e prometeu que nada nos faltará. Ainda que eu não consiga mais ter ideias, nem resolver problemas, e não produza mais resultados no trabalho das minhas mãos, ainda que a concorrência me engula, que a economia não ajude ou que eu perca o emprego, mesmo assim, coragem! Eu darei graças ao Senhor e o louvarei a Deus, meu Salvador. E eu lhe faço essa pergunta agora nos momentos finais. Você seria capaz de fazer uma oração assim? Foi algo parecido com isso que Abacuque fez, o profeta Abacuque.
Nossa relação de gratidão e adoração a Deus não deve ser condicionada a reconhecimento, salários ou promoções. Se você está fazendo bem a sua parte, mas não está conseguindo colher o que precisa, confie em Deus. É Ele que te sustenta, meu irmão. Continue se preparando, batendo nas portas, orando para Deus, para que Deus te ensine e te mostre a sua ajuda. Mas se hoje, se você está colhendo bastante, dê graças a Deus. Foi Ele que mandou essa provisão. Quem sabe Deus te abençoou dessa forma justamente para ajudar algum necessitado que está ao seu lado. Você já pensou nisso também? Você já pensou nisso, que nos galardões do Senhor, Ele não dá somente para ti, mas dá por aquele que necessita. Tudo que temos vem dele e é para Ele. A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Lhe convido a orar junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos reunidos aqui no 4º módulo do primeiro dia, meu Pai, com o tema José. Nada diferente do que este homem, deste grande líder, profeta, passou ou estamos passando. O lugar seco no qual ele esteve, em uma cisterna vazia, foi vendido como escravo. Foi levado a um líder de tropas. Fez dele um responsável. Depois de uma mentira, foi encarcerado. Quantos de nós somos encarcerados por falsas acusações, por planos egoístas, por inveja, por decepções? Mas que hoje, meu Pai, sejamos, segundo a sua vontade, justificados, preparados para o grande propósito que o Senhor tem para nós, o grande galardão da vitória, a restauração de nossa integridade diante uma sociedade egoísta, das lutas que estamos enfrentando por conta da depressão, da saúde, das finanças, do relacionamento, da família, da nossa fé. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus.